Tudo que o sarampo precisa fazer é mudar de país. Mudar de país. Não é que ele vai fazer isso voluntariamente, mas hoje em dia tem gente suficiente para ele circular o mundo inteiro. Então, todas essas doenças agora tem como infectar alguém que vai entrar num avião ou vai para lá e para cá e com isso se espalhar muito mais rápido. É que nem o final do planeta dos macacos, né? Os aeroportos são os focos principais para espalhar uma doença mundialmente. E assim, sei lá, Índia e China você já mata um terço da população mundial, né? É foda, é sinistro. Não só por causa do tanto de gente, mas por causa da circulação, assim. Eu já contei pra vocês o que aconteceu com a SARS. Acho que sim, mas fala aí. Um professor do interior da China que foi pra Hong Kong, pra um congresso de medicina, e ele foi doente. Ele passou mal no hotel, acho que é Metrópolis o nome do hotel que ele ficou hospedado. Passou mal, vomitou no corredor do hotel e foi internado no hospital, acabou morrendo depois. Quem tava naquele andar, teve 9 pessoas que pegaram voo nos dias seguintes e foi parar gente no Canadá, no Vietnã e um monte de lugar, assim. Gente que tava só no mesmo andar que ele no hotel. Mas tava contaminada? Tava. De alguma forma o vírus se espalhou pelo ar ali, o pessoal pegou, foi contaminado porque o cara passou mal no andar e foram doentes pros respectivos países, assim. Se não fosse uma doença que dá sintoma antes dela ser contagiosa, a gente tinha SARS comendo solto até hoje. Caraca. Mas tem alguma doença que a gente já conhece que seja potencial, se não for cuidada, se não for parada? A gripe. A gripe? A gripe, cara, a gripe, tranquilo. A gripe aviária ou qualquer forma nova de gripe que se espalhar, porque ela primeiro infecta e depois você tem os sintomas e ela espalha muito bem pelo ar. Pra te dar um exemplo, o Ebola agora, que aconteceu na África, ele matava 1/3 dos infectados. Mesmo assim, ele matou 36 mil pessoas. A gripe mata isso por ano já. Gripe normal? Gripe normal, gripe comum. Caraca, cara. Com vacina e com tudo. Ela mata mais do que isso, porque ela infecta muita gente. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. Nossa. É estimado entre 50 e 100 milhões, mas é no mínimo coisa do dobro da Primeira Guerra, ou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra somadas, se você somar quem morreu na guerra e de fome depois. Uhum. É esse volume de gente, só que ela só matava coisa de 3% dos infectados, ou não chegava a 10%. É porque ela basicamente infectou o mundo inteiro. Então, assim, não precisa ser um negócio que mata todo mundo. O Ebola matando 1/3 das pessoas não espalha tanto, porque você sabe quem tá doente. Sim. O cara fica super mal, vai ter febre, vai passar mal e depois ele tá infectando alguém. A gripe não, a pessoa infecta antes e depois ela vai dar sintoma. Então ela espalha. Você não sabe nem por onde ela tá passando. Cara, matando, sei lá, 1% das pessoas já é o suficiente pra levar bombeiro embora, hospital, médico é o primeiro a se ferrar, porque eles têm que lidar com gente doente o tempo todo. São Paulo acho que perdeu até o prefeito na época da gripe espanhola aqui. Não, foi presidente do Brasil. Foi presidente do Brasil, né? Sim. Presidente também. Perdeu, não tinha caixão. Pessoas ficavam na rua, porque não tinha caixão pra enterrar tanta gente. E isso era mortalidade de alguns % só. Não precisa ser muito, não. Então você imagina que se ela tivesse continuado circulando por mais tempo, os danos que ela causaria à infraestrutura de todos os países. Cara, se você pegar uma coisa que espalha como a gripe e mata coisa de 10% dos infectados, acabou a infraestrutura. É, isso que é um problema. Você não precisa estar num apocalipse absurdo pra acabar a infraestrutura. Você só precisa lotar todos os hospitais. É como no Pandemic, você só precisa infectar antes de descobrirem a vacina. Por exemplo, a SARS era uma variação da gripe, mas que veio da onde? Então, a SARS, ela não é bem parecida com a gripe, não. Tem um outro vírus respiratório parecido com ela que chama coronavírus. Mas a SARS em si veio de morcego. Passou de morcego para um bichinho chamado civeta, que os chineses criam para comer no interior do país. E dos cozinheiros de civeta e criadores, passou para as pessoas. Mas é isso. Passou, simplesmente passou, sabe? Não aconteceu nada num evento catastrófico para isso acontecer. Simplesmente um dia passou e aí o negócio foi se alastrando. É isso? É isso, é mais ou menos o que precisa, porque a gente tá em contato com tanto bicho novo hoje em dia, em tanta frente, com tanta gente junta, que qualquer doença tem a chance de espalhar, sabe? Que seja pouco, mas o HIV